Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos apresentar sobre a bioquímica hormonal, em que iremos falar sobre insulina e glucagon, tendo orientação pelo professor Dr. Walker Nonato. O grupo é composto por Carla Victoria Góes de Jesus, João Victor da Cunha Silva e Milena Silva Mota. Então, dando continuidade, eu irei estar falando um pouco agora sobre o pâncreas. Mas a pergunta, mas por que falar de pâncreas? É muito importante falar do pâncreas, porque é onde a insulina e o glucagon são produzidos. Então, tem uma porção do pâncreas, conforme a imagem aqui do lado, em que mostra que ele é dividido em dois tipos de tecido, os alcinos e as ilhotas de Langerhans, também chamadas ilhotas pancreáticas. É nessa porção que as ilhotas vão se dividir tanto em células alfas como em células betas. E através delas que vão ser responsáveis pela produção desses dois hormônios que iremos estar tratando no decorrer do trabalho. Então, as células alfas, elas vão ser responsáveis pela produção do glucagon. E as células betas, elas vão ser responsáveis pela produção da insulina. Então, a insulina, ela vai ser produzida pela célula beta do pâncreas, que vai atuar na diminuição dos níveis de glicose no sangue, onde vai ter a absorção e vai controlar a taxa de glicose pelas células. Já o glucagon, ele vai ser produzido pelas células alfas do pâncreas, que vai atuar no aumento dos níveis de glicose no sangue. Assim, dessa forma, ele vai poder evitar também o aparecimento de algumas doenças que podem estar relacionadas tanto ao aumento como à diminuição, que no decorrer do trabalho vocês vão ver mais detalhadamente. Insulina. A ação da insulina é bloquear a produção de glicose, além de aumentar a captação pelos tecidos periféricos insulino-sensíveis. Com isso, eles promovem o ajuste de minuto a minuto da homeostasia da glicose. A função da insulina. A insulina ela está relacionada com o controle de glicose no sangue. A insulina ela se liga a um receptor presente na membrana plasmática das células. A principal função da insulina é transportar glicose para dentro das células, na qual será usada para produção de energia. Com isso, a insulina também é fundamental para o controle do nível da glicemia sanguínea. Glucagon. A ação do glucagon é estimular a produção de glicose pelo fígado. Tem como função equilibrar os níveis de glicose no sangue, auxiliar na liberação de glicose do fígado e evitar a hipoglicemia, que no caso é a queda da taxa de açúcar no sangue. A sua função principal é aumentar os níveis de glicose no sangue, ou seja, quando a glicose estiver baixa, ele atua aumentando a glicose. Altas taxas de glicose estimulam as células betas a produzir insulina. A insulina atua nas células, ligando-se ao seu receptor e induzindo a incorporação de um transportador de glicose. Assim, na presença de insulina, a glicose que estava no sangue entra na célula para ser utilizada como substrato energético. Além disso, a insulina induz o processo de armazenamento, no qual o fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. As baixas taxas de glicose estimulam as células alfas a produzir o glucagon, que é um antagonista das ações da insulina. No caso, o glucagon ele é liberado em situações de jejum para aumentar a glicemia. O glucagon aumenta a glicemia por estimular os processos de gliconeogênese e glicogenólise. O glicogênio que foi armazenado no fígado é quebrado e a glicose é liberada para o sangue na presença do glucagon. A função do glucagon é manter a taxa de glicose alta para que ocorra o funcionamento dos neurônios cerebrais. Com isso, ele vai impedir que haja convulsões e coma hiperglicêmico. Os níveis muito elevados, ou seja, anormais de glucagon, eles podem ser causadores de tumores pancreáticos como o glucaconoma, cujos sintomas incluem eritema migratório necrolítico ou níveis elevados de aminoácidos e hiperglicemia. As patologias da insulina podem citar
como nos casos de resistência, seria obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, processos infecciosos e algumas enfermidades correlacionadas a doenças endócrinas que são ligadas à resistência insulínica. Em relação ao aumento de insulina, podemos citar a hiperinsulinemia, que seria o aumento do hormônio insulínico na circulação sanguínea. Então, essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.